Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo dos advérbios. Imagino que vocês não aguentam mais ouvir essa palavra advérbio, mas gente, são palavras que são bastante importantes dentro da língua portuguesa, assim como os verbos, na verdade, né? Eu sou suspeita para falar. Tudo para mim é importante que envolve a língua portuguesa. Mas hoje nós vamos falar de algo que eu já citei nas nossas outras aulas sobre advérbios, que são os adjuntos adverbiais. Vamos entender então o que seria isso. Ao fazer uma análise morfológica, denominamos a palavra de advérbio e a expressão que modifica o verbo de locução adverbial. Se fizermos análise sintática de uma oração, o termo que indica uma circunstância relacionada ao verbo recebe o nome de adjunto adverbial. Ele pode também relacionar-se ao adjetivo e a outro advérbio. Então, nós temos aqui, os homenageados choraram de emoção. Nós temos o verbo choraram. E nós temos uma circunstância sendo expressa aqui, que é de emoção. Então, o de emoção, gente, ele está trazendo uma circunstância para o verbo chorar. Então, só retomando aqui, gente, de forma resumida. Advérbio, uma palavra. Expressão, que está indicando uma circunstância. Locução adverbial. Estou fazendo análise sintática. É adjunto adverbial. Lembrando, gente, que o adjunto adverbial, ele também pode se relacionar com adjetivo ou com outro advérbio. Sendo que anteriormente a gente viu algo diferente disso. Então, no período composto, pode-se ter uma oração subordinada adverbial, exercendo a função de adjunto adverbial da oração principal. Como que isso acontece? Eu tenho, por exemplo, aqui, saí de casa de manhã adjunto adverbial. Saí de casa quando amanhecia, uma oração subordinada adverbial temporal. Gente, lembrando lá, período composto, preciso ter duas orações, ou seja, preciso ter dois verbos, duas locuções verbais, um verbo e uma locução verbal. Preciso ter dois que indiquem um estado, uma ação ou um fenômeno da natureza. Tendo isso, eu preciso perceber se há ou não a presença, então, de uma conjunção. Como é o caso ali, a gente viu, sair de casa quando amanhecia. Tem o verbo sair, o verbo amanhecia. O que está ligando ali é a nossa conjunção subordinativa, quando, que está passando essa ideia de tempo. Então, por isso que ali eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, esses nomes maravilhosos. Agora, no primeiro exemplo, sair de casa de manhã. Eu tenho um único verbo, que é o verbo sair. E o que está indicando uma circunstância de tempo para ele? O de manhã. E eu também posso analisar que o de casa também é. Então, o que acontece? Se é um período simples, a gente vai ter um adjunto adverbial propriamente dito. Agora, se eu tenho um período composto e toda uma oração passa essa circunstância, nós vamos chamar de oração subordinada adverbial. Então, aqui a gente percebe essa mudança, então. Anteriormente, a gente só tinha visto, né, em períodos simples. Mas agora, você tem um período composto. E esse período composto, então, uma dessas orações, a oração subordinada, no caso, tem, então, toda essa função de adjunto adverbial, ela se torna, então, uma oração subordinada adverbial. Gente, o adjunto adverbial e o uso da vírgula. A vírgula, gente, é um dos grandes problemas, né, que nós temos, principalmente na produção de texto. Sempre, né, usamos, prof, mas eu nunca sei quando eu coloco vírgula. Mas será que aqui vai vírgula? Será que aqui não vai? Então, vamos ver como que vai ser relacionados aos adjuntos adverbiais. Nós temos aqui alguns exemplos. Os pais deram a boa notícia aos filhos durante o jantar. Durante o jantar, os pais deram a boa notícia aos filhos. Os pais, durante o jantar, deram a boa notícia aos filhos.
Os pais deram, durante o jantar, a boa notícia aos filhos. Os pais deram a boa notícia durante o jantar aos filhos. A gente percebe ali, gente, que é a mesma construção, só que feita de 5 formas diferentes. Na primeira, eu tenho algo lá no final, que eu não tenho vírgula, não tenho nada. Na outra, durante o jantar está no começo, separado por vírgula. Na terceira, eu tenho logo após o sujeito, eu tenho as vírgulas e durante o jantar. Depois, eu tenho logo após o verbo. E depois, eu tenho logo após um dos objetos do verbo. Então, a gente percebeu que eu tenho diferentes localizações, então, para esse adjunto adverbial. Vamos entender como seria isso. O que diferencia a primeira oração das demais nessa sequência é que a primeira oração está construída em ordem direta, isto é, ela se compõe com a seguinte estrutura: sujeito, verbo, que nesse caso é o verbo transitivo direto e indireto, complemento verbal, que é o objeto direto, o objeto indireto, mais adjunto adverbial. Ou seja, gente, ali nós temos então a estrutura específica daquela oração em ordem direta. Mas se a gente quiser simplificar, o que é a ordem direta? Sujeito, verbo e objeto. Então essa seria a ordem direta. Então por isso, gente, que aquela oração ali, a primeira, ela é diferente, justamente porque ela está na ordem direta. Já nas demais orações, apresentam o adjunto adverbial deslocado. Na segunda frase, ele está antecipado e nas demais, intercalado. O uso da vírgula que se faz para marcar o adjunto adverbial é que quando o adjunto adverbial é deslocado do final para o início da oração ou aparece intercalado, geralmente vem separado por vírgula. O adjunto adverbial formado por uma só palavra dispensa o uso dessa pontuação. Ou seja, gente, o adjunto adverbial, ele, se é uma expressão, obviamente, eu utilizo vírgulas. Se ele estiver no começo ou no meio da oração. Se ele estiver após os objetos verbais, não vou utilizar vírgula. Da mesma forma que eu não vou utilizar vírgula se o adjunto adverbial for apenas uma palavra. Nesse caso, também não há necessidade de utilização de vírgula. Posições do advérbio na frase. Dependendo da posição ocupada pelo advérbio ou pela locução adverbial na frase, ela pode apresentar diferentes sentidos. Nós temos aqui, Marina só quer dizer que os diretores são responsáveis pelo documento. Marina quer dizer que só os diretores são responsáveis pelos documentos. Então a gente percebe aqui que são duas orações praticamente iguais. Só que o que dá a diferença de sentido entre essas orações é a colocação do advérbio só. Então o advérbio só altera o sentido então dessa nossa oração. No segundo exemplo, a menina comentou, sem rodeios, que Celeste havia criticado a apresentação. A menina comentou que Celeste havia, sem rodeios, criticado a apresentação. Eu acho esse segundo exemplo mais claro para vocês entenderem essa diferenciação. No primeiro caso, quem fala sem rodeios é a menina. Agora, no segundo caso, quem fala sem rodeios é a Celeste. Então, pode parecer uma coisinha muito pequena, gente, mas a posição que eu coloco o meu advérbio interfere sim. Então, eu posso suavizar um discurso de alguém ou intensificar esse discurso. Então, é o que a gente percebe de diferente ali. Ou seja, gente, o adjunto adverbial, ele aparece grande parte das vezes na língua portuguesa. Então, o que eu preciso lembrar, principalmente nessa parte de colocação numa oração? Se eu tiver sujeito, verbo, objeto e adjunto, eu não preciso colocar vírgula. Se meu período começar pelo adjunto, vírgula, depois dele, justamente porque ele está deslocado. Agora, se ele estiver no meio da oração, eu também preciso isolar essa oração por vírgulas.
Então, gente, se for uma única palavra, como é o primeiro caso, não preciso isolar com vírgulas. Mas no segundo caso eu já tenho uma expressão, então necessariamente eu preciso colocar vírgulas. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!